Fala galera! Morram de inveja porque hoje tem um monstro aqui no canal. E aqui está o monstro Mustang Dark Horse. Ainda mandaram a versão preta, né? Pra ser aquela coisa braba mesmo. O Mustang de pista. Comparação aí um pouquinho do Dark Horse com o Mustang normal. É um Mustang preparado para acelerar em pista. E vocês vão ver umas imagens legais que eu já fiz com ele. Até pro Dia das Mães, né? Você não viu a campanha da Ford comigo o Dia das Mães? Eu dando umas voltas rápidas com os meus filhos aqui. Então eu vou colocar o link para vocês conferirem, aproveitem para curtir. Vamos conhecer aqui o monstro e os detalhes dele? Bora! E aí, gostaram dessa frente imponente, braba? Cavalinho do Mustang preto também, né? Tudo meio Batmóvel o negócio aqui. Não sei se vocês estão gostando mais ou quem tá gravando aqui, porque esses caras que estão gravando ficaram umas 2 horas fazendo todos os detalhes do Mustang. Então essa versão braba, ela é um pouquinho diferente da versão normal GT, então esses olhos são um pouquinho mais agressivos, Mustangão de pista, né? E lembrando aqui, o Dark Horse, ele é uma versão atualizada do Shelby GT500 e é uma versão que a Ford vende como uma versão para track day, para pista. Então a gente vai olhar lá aqui dentro, né? Depois tem alguns modos de direção que eu usei até para fazer as gravações modo rápido mesmo. A gente está na rua aqui, fui para a pista acelerar ele mesmo e é muito bacana de acelerar esse carro. Então, vocês já viram essa visão maravilhosa? Vamos falar da motorização dele? Bora! Olha o tamanho dessa frente! Motorzão 5.0 litros, Coyote, V8 aspirado, 500 cavalos, 57 kg, força de torque, é um bicho brabo, hein? O câmbio tem 10 marchas. Essa versão aqui é automática. Uma crítica que eu já posso fazer para a Ford, porque quando falaram que é o Dark Horse para mim, eu já falei que era manual e não tem essa versão. Você tem que pedir especial lá de fora. E não foi só eu que reclamei, né? Porque muita gente viu esse carro e falou, é manual? Eu falei, não, é automático. Então falta. O Save the Manuals ainda é muito forte aqui no Brasil e eu gostaria muito de testar esse carro em pista, ele sendo manual. Mas tudo bem. Bala, muita força, potência, combustível 100% gasolina, tenta colocar uma gasolina Podium aí boa, né, para alimentar esse super motorzão. E aí, gostaram? Mudaria alguma coisa? Talvez um turbo? Comenta aqui pra gente falar. Traseira do Dark Horse, olha aqui o cavalinho diabrado, né, para demonstrar, olha essa asa aqui traseira mostrando ali a parte aerodinâmica daquela paralelo, né, com as pistas, já que é um carro para andar nas pistas. Essas 3 faixas traseiras de freio são bem icônicas do Mustang, várias versões, já tem anos e anos que é assim, a Ford manteve este padrão. Temos aqui a câmera traseira, que é muito útil, pessoal, e eu confesso que eu senti falta até na dianteira. No primeiro momento que você entra no Mustang, como a frente ela é grandona, você perde um pouco de noção né, de se você está muito próxima ou não, então eu colocaria também uma câmera dianteira ali. Depois você vai pegando a mão, vai entendendo, mas de primeira assim dá daquele medinho, né, de dar uma raladinha, não vamos machucar o brinquedo, né? Então fez falta, para mim faz falta uma câmera também na frente. Também frisando, olha as 4 saídas aqui do escapamento. E ele também te dá a possibilidade de mudança de som. Você tem 3 opções, uma mais calma, médio e super esportiva, que aí o ronco canta mesmo, né? E é a opção que a gente mais adora, com certeza. Vamos olhar o porta-mala? Bom, o porta-mala você pode abrir lá de dentro, mas também tem aqui um botãozinho e aí você tem que fazer uma certa forcinha aqui para abrir, ele não vai muito automático, tá vendo? Ó, tem que fazer a força e também não tem botão de fechar. Para os esportistas, Bia, lógico que não, né? Mas vai saber, os montadores inventam cada coisa, para mim também não faz sentido, tem que fazer a força aqui mesmo. É um belo de um porta-malas, lembrando que ali dentro o banco do passageiro é muito apertado, tá?
Então são 382 litros de porta-mala, então tem bastante espaço aqui para malas, é bem razoável. Vou abrir aqui o step, não temos step aqui, não temos pneu reserva, chega mais para ver aqui. Bom, quando a gente abre aqui a traseira, vou tirar, só vou deixar aqui, seguro. Não tem o step, então você tem uma bomba de ar para encher o pneu. Confesso que eu nem achei aqui, eu acho que também não tem aquele líquido, né, que de alguma forma blinda o pneu internamente. Então é um step meio brabo, assim. O ideal quando começar o pneu a, de alguma forma, diminuir, né, a pressão de pneu, você já parar porque tem alguma coisa errada e não tem step. Você vai ter um respiro aqui de encher um pouquinho o pneu. É para ir para a pista mesmo, né, que aí pista é só parar no box, não tem problema nenhum. Nas estradas, nas ruas, pode ficar um pouquinho mais difícil. Bom, pessoal, para entrar pro banco de trás é uma funçãozinha, tá? Então você tem que colocar aqui para frente. O máximo que der, tem um momento que começa, ó, fazer um barulhinho ali, tipo meio, estou no limite, sabe? Aí você tem uma chave aqui que você sobe e vai no limite. Então tem um espaço assim, pequeno, pra ficar aqui, ó. Aí eu posso até puxar aqui, ou eu puxo aqui também. Você vai ver que eu fico com as perninhas bem assim, para um passeio rápido, beleza. Para ficar aqui em pista, nem pensar, eu pelo menos tô fora, né? Então viagem também começa a ficar apertadinho, mas de alguma forma você pode levar a família. Os meus filhos amaram ficar aqui atrás, então depois você também vê a carinha deles, tá maravilhosa no vídeo do Dia das Mães. Bom, estamos aqui no cockpit, né? Olha esse volante, detalhes em couro, o cavalinho preto endiabrado. Você não deixa de ter a tecnologia também, né? Você tem a parte de piloto automático, tem a parte de segurança, né, de aproximação, que ele freia sozinho, faixa também, câmbio automático, dá para pegar ele, que eu não te preparei para esse modo. Esse freio de mão, que serve para duas coisas, um para você parar no estacionamento, de casa, na rua, mas também, meus amigos, para fazer drift, tá? É um freio eletrônico de drift. Entrada aqui para porta-copo, entrada USB, né? Também tem aqui um porta-treco, que é maravilhoso. Vamos para umas coisas legais aqui de controle. Bom, vamos olhar aqui as funções do cockpit. Olha esse botãozinho Start Stop, né? De ligar. Eu tenho que apertar o freio para ligar ele, que é bem de corrida. Aí o cavalinho aparece aqui, ó, Dark Horse, toda a parte de comunicação do Dark Horse. Vou tirar aqui, a porta do passageiro está aberta, ok. E aí você tem a configuração aqui, né, que você pode, até que eu saiba mudar, ó. Normal, aí você pode ir para o esportivo, que aí muda, acho que não só a parte visual, né, mas também a parte de suspensão, motorização, que é, ó, que eu falei, né, modo pista para vocês, né, esportivo, pista, o drag, que é também uma outra função que a gente vai mostrar aqui para vocês, escorregadia, que seria, né, neve, chuva, ou personalizada, que você também pode mexer. A gente está aqui na normal, tá? Ver se eu consigo mexer também, parte de velocidade, aqui você tem que ir fuçando para encontrar, né, ó, consumo de combustível, pressão dos pneus, ele também mostra. Aí a parte até de mais mecânica, assim, né, de temperatura de óleo, transmissão, que é bem corrida, tá? Assistência para o motorista na estrada, que eu falei que é aquele sensor de aproximação. Se eu coloco a ré, né, a gente falou de câmera, ele vai aparecer aqui a câmera traseira, e foi aí que eu senti, né, falta da dianteira também, para manobrar e etc. Mas você tem o sensor de aproximação na frente e atrás, né, para te ajudar na hora de estacionar. Bom, aí a gente tem outros botõezinhos aqui, ó, que aí você começa talvez a mexer um pouco mais nesse lado do monitor, tá? Você tem a parte de conectar seu telefone, tem rádio, tem um mapa, eu acabo usando sempre do meu celular, tá? Tem umas coisas aqui também, né, bem frufrus assim, mas que pode ser legal se você gostar. Aqui você tem a temperatura do banco, você pode deixar ele quente ou frio. Então, os dias de calor, que é normalmente o que acontece no Brasil,
sai um arzinho aqui do banco geladinho que refresca pra caramba, tanto do motorista quanto do passageiro. Eu vou desligar pra gente não ter tanto barulho aqui, que é interessante, tá? Outro frufru, você tem também como ter ar aqui no volante. Na verdade ele só esquenta, tá, pessoal? Então tá um dia frio, couro, né? Chegamos no inverno em breve, aí você liga aqui e o volante fica quentinho. É meio frufru, né? Bem, mais uma coisa bacana aí. A parte de ar-condicionado, que você também pode mudar, automática. E aí pode organizar aqui também, né? Que é em cima, embaixo, dual, ou pode até desligar ele, tá? Que também é tudo automático, ar-condicionado. Então, aqui a gente já falou de ar-condicionado, dos extras. Vamos para a questão aqui de pista, tá? Você tem uma entrada aqui automática para pista, tá vendo esse cavalinho aqui, ó? Você aperta ele e ele teoricamente já vai para um modo de você organizar o carro para o que você precisa. Eu posso aqui, ó, desligar o escapamento. Puxa, a gente já ter gravado com isso antes, né? Mas beleza, a gente pode desligar o barulhão do nosso escapamento. Aí você vai para um normal, o Sport, que eu quase não senti diferença, talvez na hora do ronco, e o Pista, que acho que o ronco pode ficar melhor, a gente pode fazer esse teste depois, né? Mas aí são 4 modos. Eu vou deixar aqui no silencioso para vocês terem melhor condição aqui de áudio do nosso vídeo. Então aí você tem os aplicativos de pista, tá? Então você tem, se você quiser colocar cronômetro, desempenho de frenagem, o cronômetro de volta, tá? Aqui a gente tem, eu posso acionar, lembra que eu falei que esse freio de mão tem 2 funções? O freio de parar, de estacionar, mas você também tem o freio de drifting. Então somente o uso em pista, ele já fala, ó, ele vai mudar para pista. Então, pô, eu tô lá na pista, eu quero dar aquela traseirada, eu aperto aqui o freio, ele vai travar as rodas traseiras e eu vou conseguir fazer aquele movimento de drift que é muito legal. Também tem essa opção do Line Lock. O que é o Line Lock? Ele vai bloquear as rodas dianteiras para uma largada, mas ele bloqueia as rodas dianteiras e você consegue fazer aquela fumaçona quando tracionar o carro. Ele bloqueia por 15 segundos as rodas dianteiras e você consegue fazer aquele fumaceiro. Segue aí na pista o que eu fiz, que foi um baita fumaceiro, que é bem legal. Confesso que depois que o Mustang, as rodas traseiras, né, os pneus traseiros ganham uma certa temperatura, você consegue fazer isso só freando, tá? Então, você segura no freio, começa a acelerar, você vai ver que vai começar a meio que, né, driftar em linha reta, assim, fazer aquele fumaceiro que é bem divertido de fazer. A gente volta aqui pro modo os medidores auxiliares, então a gente vê temperatura de pressão de óleo, aqui você tem a força lateral de frenagem, bateria, que é bem assim, índices que a gente usa na pista, tá? Então eles tentam passar aqui para o Mustang. Aí o modo é personalizado, e foi aqui que eu usei, né? Todo ele um perfil 1, mas você também tem um perfil, no caso você pode selecionar, aqui tá tudo normal, mas eu posso colocar a pista. Então você tem o Sport, que é um do normal meio termo aí, ou, né, esportivo, aí tudo mais esportivo, e o modo pista, tá? Aí você vai ver aqui, ó, que mesmo no modo pista, o controle de tração vai estar ligado, tá? Para segurança de vocês. Então aí você tem que desligar ele para, né, conseguir fazer mais movimentos. Aqui tudo pista. Aqui é o start-stop, né? Você parar no sinal desligado, não tem a menor necessidade para isso. A parte de instrumentação ele também muda, fica mais vermelhinha quando é para pista, tá? E aí você pode se divertir. Eu vou fazer um stories depois específico para isso, porque como eu testei em pista e eu queria fazer aqueles movimentos lindos, né, de piloto, né, gente, fazer lateral, etc. E eu não estava conseguindo. Eu desliguei, coloquei tudo pista, todos os modos, suspensão, motorização, desliguei o controle de tração. Só que eu não conseguia fazer os zerinhos, eu não conseguia fazer a parte traseira. Então eu vou fazer um review específico sobre isso, como driftar no Mustang, tá? E eu tive que falar com uma galera do Drift de Curitiba, que eu vou tentar colocar na legenda, que eu não lembro o nome dos nossos amigos, mas que me ensinaram a dica para desligar tudo, todo o controle de tração e conseguir fazer os zerinhos e o drift, que é basicamente segurar por uns 10 segundos aqui, o controle de tração vai aparecer, mostra que desligou, e aí sim eu consegui fazer
isso que vocês vão ver no vídeo agora, que é bem divertido. Voltando aqui para o modo personalizado, pista a pista, a parte de cor aqui de dentro do carro, aí, putz, né, os detalhezinhos que ficam verde, que também é uma coisa mais frufru, laranja, vou deixar azul, né, porque é azul forte, né, tem primária, secundária, luz ambiente, o tema do painel, que aí você pode escolher na pista, esportivo, então a pista você já vai mais para um RPM, né, ver as pressões de pneu, e aí é coisa de ficar fuçando, né, pessoal? Tem até uma versão clássica, olha que legal, de 1967, de como que era o painel do Mustangão em 67. Olha que legal, não tinha visto isso. Não fucei o suficiente. Tem aqui o Fox Body, que deve ser uma versão de 87 a 93, e o SVT Cobra também, de 1999 a 01. Eu vou deixar no Cobra porque é uma idade que eu era jovem, uns 15, 16 anos, que é bem legal. E aí, gostaram dessa parte? Até matei os captadores aqui de tanta informação. Vamos para uma parte finalzinha para a gente falar de preço, valores e uns extrazinhos. Bora! Bom, estamos aqui dentro do cockpit dirigindo, né? Porque quando eu não dirijo os carros, vocês reclamam, como assim não andou com o carro? Então, vou fazer os comentários finais aqui de dentro do cockpit, falando um pouquinho de como é dirigir ele. Primeira sensação quando você entra no Mustang, meu Deus, não consigo enxergar nada, essa frente é muito grande, será que vai dar certo? Não vai dar. Mas com o tempo você vai acostumando, eu praticamente vou acostumando, eu acostumei bem. Olha que essa vista bonita. Do lado, tinha um carro atrás, corta, né, pessoal, nessas horas. Mas é bem imponente. Eu tive a oportunidade, como eu falei para vocês, de andar nas ruas. Então ele é um carro, às vezes, confortável para muita gente, porque ele é baixo, né? Você pode até levantar aqui, mas ele, como é um carro de pista, acaba que ele fica um pouquinho baixo, difícil de visão, mas isso também eu acostumo bem, tá? Curvas, no geral, muito tranquilo de fazer, faz muito bem. Agora o que pega aqui, ó, galera, onde vai passar agora, ó. Ele é muito baixo, então as lombadas, ó. Eu tô devagar. Então tem quase parando porque ele é muito, muito baixo. Então difícil de andar nas ruas de São Paulo. Com buracos até ok, a suspensão ela administra, né? Se você tá em pista fica um pouquinho mais duro. Mas se você ainda no modo confortável ele vai ok, mas é muito baixo. Valeta, lombada, é difícil demais pro dia a dia. O legal dele é se você não tem pista. Não, tchau pro garotinho que tá olhando ali. Se você não tem pista, é estrada, pegar um chãozinho liso de estrada que ele vai super legal. Em pista, ele é um carro bacana. Se você tem um controle de tração ligado, ele vai te auxiliar com tudo, vai deixar você escapar de traseira e etc. Se você desligar o controle de tração completo, como eu te falei, cuidado, não é para amadores, tem que saber domar aqui, né, o cavalo brabo, porque você pode perder a traseira e rodar, bater, isso é bem fácil de acontecer com 500 cavalos, tá? Mas funciona muito bem, frenagem muito bacana, é muito divertido quando você pega a mão também do drift, né, de você usar aqui o freio de mão para fazer umas curvas legais, mas em rua, né, do outro lado ele tem essas especificidades que ele fica um pouquinho difícil de andar na cidade. É um carro também que chama muita atenção. Muita gente sonha em ter um Mustang. E ainda mais quando vê uma mulher assim bonita, como eu, é meio surpreendente, né? Porque mulheres normalmente não andam de Mustang. Mas o pessoal sempre fica perguntando, o Mustang, e fazendo um monte de questionamentos. É sucesso total com as crianças, tá? Eu fui lá na escola dos filhos, a galerinha pira, já sabe que é Mustang e etc, e quer andar. Então, realmente é um ícone, né? Muscle car americano, um ícone de décadas, né? Já foi campeão. Ai, que dor de fazer isso. Já foi campeão em um monte de categorias, acabou de bater o recorde de Nürburgring, um Mustang preparado. Então é um ícone das pistas e também das ruas, que eu tive o prazer de acelerar na pista e aqui brincar um pouco, né? Viver um pouco esse carro nas ruas. Você quer ter um carro desse?
Então se prepara, ele sai a partir aí de 670 mil reais. Deve ter algumas variações, mas né, é um investimento de alegria, de felicidade. Então espero que você possa um dia. Trabalha bastante e quem sabe um Dark Horse pode ser seu. Então beijo galera, até a próxima!